E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus. Bem-vindo a um novo vídeo, né? Mais um da nossa série do GLPI aí. No nosso último vídeo, pessoal, a gente fez algumas configurações iniciais, certo? Esse vídeo ele vai ser destinado a você entender um pouco mais, né? Da interface padrão, um pouco sobre os módulos que compõem o GLPI como um todo, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui pro Na verdade, é aqui mesmo que eu quero, tá? Toda vez que você efetuar um login, vai aparecer exatamente essa tela. Como você deve ser o administrador, né, que está criando todo o sistema do GLPI, consequentemente você tem um acesso como super admin que nem eu, né? Então, essa interface, pô, já vai aparecer direto para você, tá? A gente vai entender alguns módulos aqui, tá bom? Essa interface toda, a gente chama de interface padrão no GLPI. O GLPI atualmente ele tem dois tipos de interface. A interface padrão, que é a que eu estou mostrando para vocês aqui agora, né, no momento, e tem a interface simplificada. Essa interface simplificada, como o próprio nome diz, ela já é uma interface um pouco mais simples, né? Ela não tem essas opções ou algumas dessas opções. Ela é uma interface um pouco mais limitada quanto a opções, quanto a recursos e também quanto a ações, né? No meu ponto de vista, a interface simplificada ela serve muito mais para o usuário final, né? O usuário self-service, né? Aquele que vai abrir o chamado, né? O usuário final ele não precisa de administração, né? De criar usuário, de criar grupo, não. Ele só precisa abrir o chamado, né? O que está acontecendo no chamado, você vai lá e atende. A única função do self-service é isso, né? Realizar a abertura do chamado. Então vamos lá, vamos focar primeiramente na interface padrão, tá bom? Logo quando você entra aqui no seu GLPI, você dá logo de cara com isso aqui, ó. Com todo esse dashboard, com a visão pessoal, visão do grupo, central, etc. Vamos lá. Essa é a interface principal do aplicativo, tá bom? Todos os módulos estão disponíveis, mas há um limite dependendo das configurações do perfil, tá bom? Você consegue criar perfis, né? E também tirar ou colocar opções que podem aparecer aqui nos módulos para cada perfil, tá bom? A página inicial dessa interface padrão, que é a nossa agora, fornece uma visão resumida para os acessos rápidos aos elementos ativos, né? Como tickets, notas, planejamentos, contratos e etc, tá bom? Primeiramente, aqui no dashboard, nessa opção central, você tem três opções: os assets e o assistants, tá? A gente vai clicar em cada uma aqui. Assets, tá. Nos assets, eles já são a parte dos ativos do GLPI, tudo que corresponde a maquinário, a inventário, entendeu? Tanto que tem até aqui, ó, dispositivo de rede, computador, software, monitor, impressora, inventário, tanto físico como de software, né? No que diz respeito à licença, quais os programas, etc, tá bom? Aqui na Systems já vai aparecer a parte dos chamados, tá bom? Os chamados que estão abertos no momento, chamados atrasados, algum problema, chamados novos que foram criados recentemente, os chamados fechados, etc. Então aqui, o central é. Cadê? Tá aqui, ó. O central e o asset são praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, não muda muito. Deixa eu até voltar aqui para vocês. Se bem que aqui, ó. Essa parte de baixo aqui é. Aqui na central. Ou, desculpa. Aqui na central. Ô, caramba. Aqui na central, ele já mostra de tudo um pouco resumidamente, tá bom? Vocês podem ver. Tem a parte de inventário. Tem a parte dos chamados, mas eles não mostram todo, né? Tanto que não tem os novos chamados aqui. E a parte de fornecedor, baixo conhecimento, etc. Tá bom? Vamos lá. A visão pessoal. Vamos carregar aqui. Tá, tudo bem. Aqui nessa visão pessoal, ele mostra os chamados em abertos, rejeitados em processamento ou até mesmo em aprovação, né?
cujo usuário logado é o solicitante, tá bom? Então, caso eu tenha aberto um chamado ou um chamado tenha esteja em alguma etapa do processamento dele, né, em que eu seja o solicitante, vai aparecer aqui na visão pessoal, tá bom? Será que o chamado foi atendido? Será que o chamado foi gerado? Será que alguém está verificando o chamado? Eu consigo verificar tudo por aqui, tá bom? Ou até mesmo eu como técnico, né? Caso eu esteja atendendo o chamado consegue aparecer aqui na minha visão pessoal, tá bom? Essa visão ela também oferece os problemas atuais, né, da sua agenda e notas disponíveis, tá bom? Agora bora para a visão de grupo. Vamos lá? Tá, por enquanto não apareceu nada aqui, tá? Mas o que acontece? A visão de grupo ela oferece as mesmas informações sobre os tickets, né? E problemas que a visão pessoal, né? Que é a aba anterior que a gente estava. Mas usando como referência os grupos aos quais a gente pertence, tá bom? Então, dependendo do nosso perfil, eles podem aparecer ou não os tickets solicitados pelos grupos. O que acontece? No GLPI, a gente tem grupo, né? Vamos citar um exemplo aqui. Eu tenho um grupo do RH e o grupo administrativo, tá? Eu faço parte do grupo do RH. Então, os chamados que estão no grupo do administrativo, eu não consigo verificar aqui na visão do grupo, né, ao qual eu pertenço, tá bom? Então, o que acontece? Como técnico, eu posso ter dois grupos. Um de nível 1, né, que é o mais básico, de nível 2, que já é um pouco mais específico, né, um pouco mais detalhado. Então, como técnico, eu tenho minha visão pessoal, né, dos chamados que eu tenho, mas como grupo já é um pouco mais limitado, entendeu? Todos os chamados que tiverem, que fizerem parte do meu grupo, né, vão aparecer aqui, mesmo que esteja para outro técnico. Se você faz parte, por exemplo, se 5 técnicos fazem parte do mesmo grupo, pô, todos os chamados atribuídos a esse grupo vão aparecer aqui, tá bom? Agora, bora lá para a visão global. A visão global, ela oferece estatísticas sobre os tickets, tá bom? E as emissões de acordo com seu status e sobre os contratos, né, de acordo com sua data de vencimento, tá? Essa parte aqui, ela também oferece uma visualização das últimas adições aos objetos do GLPI, né? Dependendo também da configuração utilizada, os novos tickets também podem ser apresentados nesta aba, tá bom? Então, o que acontece? Essa visão global, ela oferece a parte do contrato, né, que eu falei para vocês, e também toda a visão referente aos tickets ou chamados, como a gente gosta de chamar, né? Se quantos chamados são novos, né, que foram gerados recentemente, quantos estão em atendimento, quantos que estão pendentes, quantos que foram fechados. Então, essa visão global, ela é muito bom para você tirar uma estatística de quantos chamados estão agora. Tipo, tem 10 chamados. Quantos desses 10 estão em atendimento? Quantos desses 10 foram fechados, ou estão pendentes, ou não foram atribuídos, ou foram solucionados? Eu consigo verificar tudo aqui, tá bom? Tá, esse feed, ele propõe conteúdo de feed RSS definidos, né? Se eu não me engano, você consegue configurar aqui, ó, em ferramentas e feed RSS. Você consegue adicionar um novo feed, né? Aqui você consegue colocar o URL do que você quiser aí, né? Taxa de atualização, números recebidos e erro, tá? Essa parte do feed a gente vai ver com um pouco mais de cuidado, porque a gente vai ter que fazer umas outras configurações de modo que a gente possa entender um pouco mais plenamente, tá bom? Agora, já que a gente mostrou toda essa parte da interface simplificada, ainda falta mostrar, na verdade, a interface. Como é que fala? Padrão, né? Essa interface padrão. A gente vai mostrar a interface simplificada já já. Mas agora bora para os módulos, tá bom? Ahn, Aqui eu tenho os módulos ativos. Deixa eu ir aqui pro home. Tá, vamos lá. Os módulos ativos, tá bom? O que significa esse ativo? O ativo ele é correspondente a todo o inventário que você tem na sua empresa que você vai poder colocar no GLPI, tá bom? Desde computadores, monitores, impressoras, insumos,
inventário, hacks e etc. Tudo você consegue colocar aqui, tá? Tanto de modo manual, o que dá um pouco mais de trabalho, quanto o modo automático, né? Que é muito mais fácil, tanto pelo plugin do Fusion Inventory, tá? Que a gente vai entender um pouco mais. Mas esse plugin do Fusion Inventory, ele é um plugin que tem integração com o GLPI, tá bom? Você instalando ele numa estação, ele consegue puxar todas as configurações de software e hardware do computador e já joga direto aqui pro GLPI. Então, olha aqui, ó. Se eu vier aqui em computador, adicionar um novo computador, olha a gama de possibilidades que ele vai me dar. Isso aqui, ó, eu vou fazer só um teste. Computador, teste, tá? Vou adicionar. Eu venho aqui em computadores, computador teste. É claro que tem um erro, mas só para mostrar para vocês. Olha o tanto de coisa que vocês vão ter que preencher caso vocês fizessem isso manualmente, ó. Sistema operacional, vocês tinham que vir aqui, ó, selecionar, colocar tipo Windows, vir aqui, adicionar, para poder adicionar aqui. Imagina você fazer um por um desses tópicos, o que é muito desgastante, né? Mas com o Fusion Inventory você consegue fazer isso de modo muito mais automatizado. Tanto que ele, você configurando de forma correta, ele já joga o nome do computador aqui, né? E já puxa tudo. Isso é muito prático, tá bom? Mas se eu não me engano, isso só funciona para computadores, tá bom? Impressoras, telefones, hacks, chassis, dispositivo de rede, você consegue fazer isso. Desculpa pelo barulho, pessoal. Você consegue fazer isso somente de modo manual, tá bom? Porque já é uma configuração que tem que ter uma introdução ali por parte do usuário, tá? Infelizmente não tem para onde correr, tá? A assistência. A assistência, ela é referente aos chamados. Tudo que for chamado é aqui na assistência. Criar chamado, você consegue. Visualizar chamado, você consegue. Criar chamados recorrentes, que é para abrir de um determinado período, por exemplo, lá na empresa, a gente tem impressoras da Epson, tá bom? Impressoras da Epson, elas têm como é que fala? Tem um reset das almofadas que a gente chama, né? Não é algo que é tipo assim fixo a cada 3 meses, né? Conforme vai acontecendo a demanda de impressão. Mas a gente tem ali uma periodicidade de que a gente consegue detectar uma estimativa de quanto tempo vai acontecer isso. A gente estipulou de 5 em 5 meses. Então, vindo aqui na assistência, chamados recorrentes, né? E configurando de forma correta, que a gente vai aprender mais tarde, a gente consegue fazer com que chamados sejam abertos automaticamente, né? De tempos em tempos. Você consegue escolher. É a cada um dia, a cada 2 dias, a cada 30 dias, a cada um mês, 2 meses, e assim por diante. Isso é muito fácil porque meio que a gente cria uma agenda, entre aspas, que lembra a gente de fazer das coisas, né? Seja um chamado para exatamente para essa função, né, que eu estou falando para vocês de almofada, né, de reset, seja para fazer uma atualização que vocês têm que fazer e determinar a cada 30 dias ou cada X, né, X tempo, ou seja para lembrar vocês de atualizar alguma máquina de tempo em tempo, até mesmo de lembrar de lembrar vocês de alguma licença, né, isso é muito importante. Tá, a parte da gerência. A parte da gerência, a gente tem a parte de licenças, né? Que a gente consegue gerenciar. Isso é mais introdutório, não. Isso é mais por parte da gente mesmo, né? Colocar essa informação, né? Ela não pega automática, tá? Se caso o departamento de TI de vocês fizer a compra direto de fornecedores, não passar para o setor de compra, vocês conseguem cadastrar aqui, tá? Fornecedores, contatos, contratos, documentos, os clusters que a gente consegue. é, o cluster é como se ele fosse, entre aspas, um mapeamento de rede, mas você consegue fazer isso de modo manual, né? Você consegue colocar um hack, né? Se o hack puxa um cabo lá pro outro hack, esse hack distribui, você consegue fazer esse mapeamento aqui dentro, entendeu? E quando é aberto algum chamado, né, de algum dispositivo, ele consegue verificar o impacto que esse tipo de chamado tem para os restantes do mapeamento. Opa, aconteceu um problema referente ao hack, eu vou abrir um chamado. Automaticamente, quando você abre o chamado,
Opa, esse hack distribui um cabo de rede que vai para o switch, o switch distribui para toda a empresa. Então ele consegue fazer essa análise de impacto de modo de que você consiga analisar melhor qual o problema que isso vai ocorrer dentro da sua empresa, né? Se vai ser baixo, alto ou médio, tá? Aqui temos os bancos de dados, os certificados, etc. Você consegue cadastrar tudo isso de forma automática, tá? Automática não, desculpa, de forma manual, tá? Aqui em ferramentas, a gente. Tá, pessoal. Essas quatro primeiras opções aqui, a gente usa muito elas, tá bom? Assim, para fazer diversas coisas, a gente usa muito essa parte, tá? Aqui a gente consegue cadastrar, criar e acompanhar projetos, tá? Criar lembretes, tem um feed, né? E a base de conhecimentos. Gente, essa base de conhecimentos, ela é muito importante, tá? Vai ter um vídeo sobre isso, tá bom? Sobre essa parte da base de conhecimentos. Porque acontece, essa base de conhecimentos, dessas opções, eu uso muito em ferramentas, dessas opções, eu uso muito a base de conhecimento, mais a base de conhecimento, tá bom? O que acontece? Base de conhecimentos é o seguinte: lá que você consegue criar é, um, uma base, uma base de conhecimento, tá? Uma base de conhecimento referente aos procedimentos operacionais padrões, né, da sua empresa, ou até mesmo para tirar dúvidas de algum problema que vocês demoraram muito para resolver. Por exemplo, teve um problema alguns meses atrás de uma atualização da Microsoft que fez com que um dos nossos programas de print, né, não funcionasse, né? Depois que atualizou, não funcionou mais, né? A gente passou, acho que foi um dia verificando isso. Cara, por que não tá funcionando? A gente podia, né, colocar um outro programa de print, mas a gente queria resolver o problema, né? A gente verificou que uma dessas atualizações que o Windows fez foi o driver de vídeo, né, do monitor. A gente reverteu o driver e o programa funcionou normalmente. Então, o que que a gente fez? A gente veio até aqui a base de conhecimentos, né? Cadastrou, né? Tava lá, problema que um exemplo, né? Ah, software de print não funciona após a atualização do Windows. Aí a gente colocou lá na descrição, olha, a gente fez tal verificações e tal, a gente descobriu que é isso, isso, isso. A solução para esse problema é você fazer isso, 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 entendeu? Então você detalhando todos os procedimentos que você faz dentro da sua empresa aqui na base de dados, fica muito mais fácil para uma outra pessoa, caso ocorra o mesmo problema que aconteceu com você, acontecer com ela, é só você falar o seguinte: olha, na nossa base de conhecimentos tem um script, né, detalhando passo a passo de como resolver esse problema. A pessoa vai lá, vem aqui, né, lê todo o script, faz lá no computador que está tendo a variação e resolve o problema, entendeu? Você não precisa ter que ir lá ou falar com a pessoa, fica muito mais fácil do técnico consultar, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? A parte de administração, ela é correspondente a toda a parte de criação de perfis, de grupos, de usuários e de entidades, tá? Essa parte ela já abrange os logins e as entidades que você vai criar para sua empresa, tá bom? Os usuários, você pode criar usuário self-service, né? Vou até vir aqui para vocês. Usuário técnico. Aqui ó, só tem GLPI System ou admin. Mas eu posso criar um usuário aqui, tá bom? Eu, eu vou pegar um vídeo para cada módulo mostrando tudo, tá bom? Para ficar muito mais detalhado para vocês, tá? A parte de grupos, tá? Você pode destinar ao grupo a setores de sua empresa, tá bom? A entidades, particularmente eu uso para caso você a sua empresa tenha mais de uma filial, você consegue criar uma entidade para cada filial. E dentro dessas entidades, você consegue criar grupos até mesmo usuários, tá bom? Vamos lá. Aqui nos perfis, tá? Tem perfis padrões, como mostrei para vocês no primeiro vídeo, que a gente consegue atribuir ao usuário. Então, por exemplo, tem o usuário Rafael. Rafael é um técnico aqui da nossa empresa, um exemplo.
O perfil dele vai ser de Technician, ou eu posso fazer um perfil, né, configurado. ah, Posso fazer um perfil aqui chamado técnico, né? A interface dele vai ser a padrão, que é essa daqui a nossa, né? E cadê? Adicionar. Tá aqui técnico. Eu venho aqui em assistência, tá? E aqui eu coloco tudo que eu quero que apareça para o Rafael. O Rafael vai poder atualizar chamado, criar chamado, vai. Ele vai poder excluir chamado? Opa, eu não quero que o Rafael exclua. Eu quero que ele resolva o chamado. Ele pode apagar? Não. Ele pode ver o chamado do grupo? Pode. Então eu consigo configurar. ah, eu consigo criar perfis e configurar cada um conforme a minha necessidade, tá bom? Ah, eu vou vir aqui em usuários, tá bom? Eu vou sair, não vou salvar, tá? Eu vou deixar por aqui por enquanto. A aba de configurar, tá? A aba de configurar, eu gosto de falar que ela é uma parte muito mais sensível, porque é lá que você configura todo o comportamento do seu GLPI, né? É, é uma parte que eu digo que você tem que tomar muito cuidado. Qualquer tipo de configuração de forma negativa pode abranger diversos módulos, né? Pode influenciar diversos módulos, de modo que, sei lá, você consiga desfigurar o seu GLPI, tá? Então, caso você, por via das dúvidas, instalou o GLPI no seu servidor ou numa VM, faça o backup dessa VM, tá bom? Só por via das dúvidas, antes de você mexer aqui, tá? Depois que você fizer o backup, mexe à vontade, meu parceiro. Pode mexer ele, tá? Aqui eu tenho as listas suspensas e as configurações gerais que a gente viu, né? Aqui eu tenho os plugins, que é caso você queira instalar algum plugin adicional para ter um pouco mais de recursos, você consegue instalar aqui. A maioria foi feita pela TechLib, tá bom? Que é a criadora do GLPI. Então é um pouco mais seguro, tá bom? Aqui eu tenho as ações automáticas que eu consigo configurar essas ações de forma que eu consigo abrir os chamados recorrentes. Então, essa configuração está atribuída a essa configuração também. Você não consegue criar chamados recorrentes se antes configurar as ações automáticas para que isso aconteça, tá bom? Eu consigo configurar as notificações também, nível de serviço, unidade de campo, etc. Aqui você mais vai usar aqui com toda certeza, meu parceiro, são as listas suspensas, tá bom? Que são as listas suspensas? Cara, as listas suspensas são todas as configurações que abrangem todo o GLPI. Então, por exemplo, vocês lembram daquela parte que eu vim aqui nos computadores? Eu vim aqui em adicionar computadores. Olha aqui, ó. Eu tenho localização, eu tenho técnico encarregado do hardware, tenho um grupo encarregado. Ó, não tem nada aqui, ó. Tá? Tipo de computador, fabricante, modelo. Tem nada aqui cadastrado. Nada, nada, nada. Aonde que eu cadastro isso? Tá, tem duas formas. Você pode vir aqui no maisinho e efetuar o cadastro, tá? Aqui, tá bom? Ou, né? Você pode fazer pelas listas suspensas, tá bom? Vou até escrever aqui, ó. Modelos de computador. E ver aqui modelos. Você preenchendo tudo isso aqui, né? E colocando as fotos, tá? Isso é muito importante, pessoal. Caso você queira fazer a gerência de assistência, não, cadê? Os ativos da parte de hack, né? E você quiser colocar um equipamento lá no hack, é muito interessante você colocar a foto da frente do equipamento e de trás também, tá bom? De modo que ele consiga aparecer lá no hack bem bonitinho. Isso aí também vai ter um vídeo, não se preocupe. Tá? Então, você cadastrando os modelos aqui, ó, Itio é como se fosse modelo de tudo. Modelo de sistema operacional, modelo de máquina virtual, ferramentas. Você consegue configurar toda a sua base de conhecimentos aqui, tá bom? Você consegue cadastrar, tá? Você consegue fazer modelos na verdade, modelo de chamada vocês conseguem fazer aqui, tá? Chamada, a gente também vai, vai vamos ensinar para vocês. Mas, cara, tipos de impressoras, né? As marcas de impressoras, modelos de impressoras, ó, tipos de memórias, vocês conseguem cadastrar tudo aqui, tá?
Pelo Fusion Inventory, caso vocês consigam instalar nos computadores, né, nos hosts, tem alguns que ele já consegue puxar automaticamente e já consegue cadastrar no, no coisa, tá? Em modelo de computador até, ou até mesmo em, cadê? Tem alguns que ele consegue preencher automático, tá bom? Se eu não me engano, cadê? Cadê configuração, listas suspensas, categorias ITIL. Nas categorias ITIL, se eu não me engano, são categorias de chamado, tá bom? Por exemplo, eu posso colocar computador, né? Então toda vez que eu quiser encerrar o chamado, ah, tipo, é só um exemplo, troca de hardware. Toda vez que eu for atender a chamada finalizar, o que foi que eu fiz? Ah, foi troca de hardware? Vai estar lá a categoria troca de hardware para a gente poder finalizar, porque isso serve também para a gente puxar relatório de chamados. Quais os chamados que mais foram atendidos? Quais as categorias de chamados que mais foram feitas pelos técnicos? Ah, foi troca de hardware. Então a gente já sabe qual, já tem todo o relatório, entendeu? Então é muito importante. Esses ativos a gente vai ver um por um, tá bom? Esses modos é mais de uma forma abrangente para vocês entenderem. Agora a gente vai ver a interface simplificada também, tá bom? Como eu não tenho mais um usuário, vamos cadastrar aqui, aproveitar e cadastrar. Fazer o usuário aqui, ó. Vou colocar aqui Matheus. Sobrenome Medeiros. Nome Matheus também. Senha. Perfil. Aqui no perfil eu vou colocar, se eu não me engano, é self-service, tá? Pra gente pegar. Que já é o usuário final. Vim aqui adicionar. Vou abrir uma guia anônima aqui. Lá. Tá, deixa eu ver aqui. Deve ser só Matheus. Será que eu errei assim? É só Matheus mesmo. Olha, ó. Tá, a gente tá no self-service. Opa, a interface tá diferente. É exatamente isso, pessoal. A interface de um self-service, ela já é muito diferente da interface padrão que tem lá no nosso perfil de admin, tá bom? Aqui eu tenho muitas poucas opções, como vocês podem ver. A gente consegue também alterar o que pode aparecer aqui no self-service ainda, tá? Os perfis que estão padrões do GLP a gente consegue alterar e muito, tá? Vamos lá. Aqui eu consigo criar um chamado. Aqui eu consigo ver os chamados que foram abertos, né? Pela minha pessoa. E aqui é o home, né? Aqui eu vejo os chamados que eu criei, que foram atendidos, que foram solucionados, que foram fechados, excluídos, etc. Então, vocês podem ver, não tem muitas opções para a gente mexer, né, no perfil do self-service. Então, ele é destinado ao usuário final, tá bom? Eu vou sair daqui, vou fechar. E hoje é isso, pessoal. Hoje a gente entendeu. Vamos recapitular só. Hoje a gente entendeu um pouco mais da interface padrão, né? Dos dashboards que aparece por aqui. Ó, tem até um computador que criou, que foi o que a gente criou. E a gente entendeu, deu uma introdução, né, superficial dos módulos que compõem o perfil padrão de um admin, né? Que é o que está na interface padrão. E a gente também entendeu como é que funciona a parte da interface simplificada, né? Interface simples. Só aparece aquilo que é realmente necessário para o usuário final, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom descanso para vocês. Já é de noite, então boa noite para vocês. E não esqueça, deixe a sua curtida, tá bom? Deixe o seu comentário. Você não entendeu alguma coisa? Escreve aí o módulo, escreve a sua dúvida que eu vou aí sanar, tá bom? Então, curta aí também. Valeu e até a próxima.